Com a informação bombástica que nós trouxemos para você da mudança do julgamento. O crime aconteceu lá em 2019, abril de 2019, 20, 21, 22, 23, quase 5 anos se passaram e até agora a justiça não conseguiu julgar o Ricardo Seide e a Terezinha Guinay de Jesus. Volta aquela foto para mim, Diegão, por favor. O Ricardo Seide é o pai... Volta a foto, isso, obrigado. O Ricardo Seide é o pai da Maria Eduarda X.G. Matos. E a Terezinha Guinay é a mãe dele, a avó da menina. Lá em 2019, a garota sai da escola, volta para casa e não é mais vista. A avó tinha prestado um depoimento na delegacia dizendo que a menina tinha desaparecido, por isso que ela está sendo processada, porque a informação era inverídica. O pai afirmou em depoimento que a garota tirou a própria vida amarrada em uma corda, pendurada ali na porta, e depois ele enterra o corpo da menina por não saber o que fazer. O delegado, o Ministério Público não acreditaram nessa história, indiciaram e denunciaram o pai por homicídio. Porque, segundo a polícia e o Ministério Público, ele mata e ele enterra a criança nesse buraco na garagem da casa, no outro imóvel que eles tinham. Perícia é feita no local. Depois de tudo que acontece, há uma disputa ali entre advogados para poder jogar o julgamento lá para frente. Pedem uma nova perícia do local. Eu me lembro muito bem, o Wesley estava junto, o Wesley pode conversar comigo sobre isso. O Wesley estava junto com o Leandro Piva, me lembra muito bem, Wesley, que os peritos vão para o local e falam o seguinte: nós não podemos fazer uma nova perícia, porque o ambiente foi todo alterado, foi feita uma reforma aqui no imóvel, não tem como fazer uma nova perícia. Você se lembra disso, né, Wesley? Já tinha passado muito tempo do crime quando isso aconteceu, né, Parrinha? Inclusive, como os peritos ressaltaram no dia, já tinha sido feita uma reforma na casa, ou seja, as provas que existiam já não estavam mais no local. Lembrando que a perícia tinha sido realizada na época do crime e foi a defesa do Ricardo Seide que pediu uma nova reconstituição do caso, mas não foi possível, segundo a perícia, porque a casa já havia sido reformada. Então, o imóvel tinha sido alterado, não tinha como eles saberem. Diante disso, marcaram uma data para o julgamento. Em primeiro lugar, não queriam que o julgamento fosse em Rolândia, porque falavam que havia uma comoção popular, porque os jurados seriam escolhidos, moradores de Rolândia, e ficariam comovidos com tudo que aconteceu, e isso teria influência no julgamento. Conseguem fazer o desaforamento. O que é um desaforamento? Traduzindo juridiquês para você. É tirar o julgamento do Fórum de Rolândia e trazer para Londrina. E agora, um novo pedido que nós trouxemos na semana passada. Um pedido feito na semana passada. Tem um pedido para mim aqui, ô Luciano, para a gente poder colocar? O pedido foi feito para que o julgamento fosse adiado, ó. E aí vem a decisão do STJ. Conceda a ordem de ofício. A defesa alega em suma constrangimento ilegal. Isso aqui está o pedido, ó. Falou que a distância entre Londrina e Rolândia não chega a 21 quilômetros e que a mídia local é a mesma, permanecendo assim os motivos de dúvida quanto à imparcialidade do júri. Vem para mim, Diego. A defesa entende que os jurados seriam influenciados. Porque os jurados, meus amigos, não são pessoas da justiça. O jurado pode ser eu, pode ser o Erlei, pode ser o Cris, pode ser a Marlete, pode ser o Mauro. São pessoas escolhidas, que vão sentar lá no tribunal, vão acompanhar todo o processo e vão decidir. Ele é culpado ou ele é inocente. A pena quem vai dar é o juiz. Quantos anos, como é que vai ser o regime, se vai ser aberto, se vai ser fechado, se vai ser semiaberto. Isso é o juiz que caneteia com base no que está escrito no Código Penal brasileiro. Mas os jurados são pessoas comuns, como eu e você. A defesa entende que faltaria imparcialidade por conta do júri. Agora eu quero a decisão do STJ. Tem para mim também, Luciano, para a gente poder colocar? A decisão está aqui, ó. Conceda a ordem de ofício para suspender a sessão do Tribunal do Júri, marcada para o dia 7. Hoje nós estamos no dia 4, 5, 6, 7, quinta-feira. E determinar a primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Paraná defina a comarca para a qual a ação deve ser desaforada. Ou seja, Wesley, ainda não se sabe quando, nem onde vai ser, mas em Londrina não vai ser mais.
e não existe nem prazo para essa decisão. Agora, então, a decisão volta para o Tribunal de Justiça do Paraná, que fica em Curitiba. É o TJ que vai decidir em qual cidade será realizado, então, o Tribunal do Júri. Não vai ser em Rolândia, no ano passado, em março. Me lembro muito bem também, Parra, que eu fui até Rolândia e o Tribunal do Júri, naquela oportunidade, ele foi desmarcado faltando algumas horas para começar. Inclusive, a família da Eduarda, a mãe dela, tinha saído do interior de São Paulo, viajou mais de 700 quilômetros para acompanhar esse Tribunal do Júri, que foi cancelado no ano passado, por conta justamente do desaforamento. Então foi transferido para Londrina e mais uma vez foi cancelado. É importante a gente ressaltar, né, Parra, como você estava explicando, o Tribunal do Júri, para quem não tem o conhecimento, Tribunal do Júri, os réus são julgados por pessoas comuns, principalmente quando são crimes de homicídio. Então, o réu vai para o Tribunal do Júri, como o Ricardo Seide, né, que foi indiciado aí pela Polícia Civil e denunciado pelo Ministério Público pelo homicídio triplamente qualificado. Ele presta a versão dele, depois também a avó paterna também seria julgada, também daria a versão dela em plenário, ali na sessão. Inclusive, testemunhas são arroladas por parte da acusação, por parte da defesa. Depois tem o momento dos debates dos advogados, cada um coloca o seu ponto de vista na mesa e também o promotor do caso, do Ministério Público, também fala. Depois de todas as falas, que duram geralmente muitas horas, os 7 jurados que são escolhidos são 7 pessoas comuns, elas não têm ligação com o setor judiciário, são elas que vão responder diversos questionamentos, né, Parra? Como, por exemplo, o juiz iria questionar se o Ricardo Seide teria culpa do homicídio ou não. As pessoas respondem, por isso que são 7 jurados, justamente para não acontecer um empate. Então, existem várias perguntas neste caso. Por exemplo, o Ricardo Seide responderia pelo homicídio qualificado, pelo recurso que impossibilitou a defesa da vítima, pela asfixia, já que o ML apontou a causa da morte da Eduarda como esganadora, e além disso, por feminicídio. Ele também iria responder pela ocultação de cadáver e a falsidade ideológica. Já a mãe dele, a avó paterna, pela falsidade ideológica, justamente porque ela registrou o boletim de ocorrência sabendo que a neta estava sem vida, isso segundo a versão da Polícia Civil. Então, Parra, nós também estamos na expectativa. Como que vai acontecer, e a reportagem completa é hoje no Balanço Geral, é claro. Valeu, Wesley. Daqui a pouco o Wesley volta, viu? Parra, embora esses argumentos jurídicos, um crime desse vai ter repercussão em qualquer lugar do mundo. Enfim, difícil essa justificativa da justiça. É o Luiz. É verdade, Luiz, a gente não entende certas decisões da justiça, mas decisão judicial, infelizmente, se aceita, né? Se aceita. Esse caso da Eduarda, Parra, faz a gente desacreditar na justiça. Se num caso que o pai mata a própria filha, a justiça enrola, não julga, leva anos e anos, imagine em outros casos, Parra, de menor repercussão. É decepcionante. A Nayara falando aqui com a gente. Bem isso. É bem isso. Resumiu o que a gente ia falar aqui no nosso BG. Daqui a pouco tem a reportagem completa sobre esse caso. E, aliás, você viu em primeira mão aqui no nosso Balanço Geral, tá? O Balanço Geral deu em primeira mão essa história de que o júri marcado para essa semana foi adiado. Não sabemos quando e nem para onde vai ser levado. O BG não brinca em serviço não, meus amigos. Nós estamos aqui para te informar com qualidade, com respeito, com credibilidade. Por isso que a nossa audiência só cresce aqui no BG. Obrigado, viu? 12h24.